Se pesar é o seu jogo de futebol. Olá, meu nome é Giovanni Locatelli Betani, eu sou terapeuta nutricional. E se você já reclamou do seu marido, do seu pai assistir muito jogo de futebol, fica até o final aqui desse vídeo, porque eu vou te revelar que se pesar, que subir na balança é o seu jogo de futebol. Quando eu estava na casa dos meus pais, eu me lembro de ficar indignada com a, o amor e a obsessão, talvez, né, do meu pai pelo jogo de futebol. Chegava no final de semana, no domingo, meu pai, ele ligava a TV para assistir um jogo na TV e ele deixava a TV no mudo para ele colocar um outro jogo de futebol no rádio. Então ele ficava assistindo um jogo de futebol e ouvindo outro jogo de futebol. E o resultado dos jogos, principalmente se fosse do time dele, ia definir o humor dele. Se o time dele ganhava, ele ficava feliz da vida. E ia ter assunto aí para a semana inteira, né? Porque ele passava a semana inteira falando sobre isso. Se o time dele perdia, ele também ia ficar falando sobre isso. Só que aí ele já ficava bravo, com raiva, enfim, alterado ali porque o time dele tinha perdido. E, gente, nós, mulheres, muitas vezes vamos ter essa mesma relação com a balança. Teve um período em que eu tava mais controladora com o meu peso e eu lembro que no caminho que eu ia de casa até o trabalho tinha algumas farmácias, eram 2 ou 3, mas em resumo eu parava em todas as farmácias para me pesar, ou seja, eu me pesava 2, 3 vezes por dia. E o que acontece quando a gente olha para aquele número? Olhei para aquele número da balança. Isso tem um significado e sim, isso vai ser capaz de definir o nosso humor, assim como o resultado dos jogos do time do meu pai definiam o humor dele. Porque se eu perdi peso, eu vou ficar feliz. Se eu ganhei peso, eu vou ficar triste, eu vou ficar frustrada, decepcionada, com raiva. E o pior, tá? E o pior é que independente do resultado ali dessa balança, a gente tende a se sabotar. Porque aí eu me pesei, meu peso diminuiu, eu emagreci. O que eu vou fazer? Eu vou comemorar. Esse comemorar possivelmente vai ser com comida, ou seja, lá vou eu comer. Gente, e isso é muito real, porque muitas vezes a ideia vai ser o seguinte: agora que eu cheguei no peso que eu queria, eu posso voltar a comer tudo aquilo que eu não estava comendo, aquilo que eu estava me restringindo ali. E aí o resultado disso vocês já sabem, né? Efeito sanfona. Então eu emagreci, volto a engordar, recupero aquele peso, né? Inclusive tem um vídeo aqui no canal em que eu falo sobre as dietas, sobre o porquê de não fazer dieta. É isso que você ouviu, tá? Eu sou uma nutricionista e eu não aconselho você a fazer dieta. Veja esse vídeo que você vai entender os motivos, né? Do porquê que eu não indico fazer dieta. E tem muito a ver com essa questão do efeito sanfona e dessa nossa reação ali ao se pesar também. Aí, se eu mantive o meu peso tá no mesmo, eu posso considerar isso uma vitória, um bom resultado ou um fracasso. E se o meu peso aumentou, ali vai ser um fracasso. Eu vou interpretar isso como um fracasso, ou seja, a minha tendência vai ser entender que os esforços que eu estou fazendo não tá tendo resultado nenhum, porque, poxa, eu aumentei meu peso. Ou então, meu peso manteve no mesmo. Por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo se o meu peso não mudou? E aí, o que a gente vai fazer? Desistir, né? Eu vou desistir daquilo que eu tô fazendo. Por que comer salada todo dia, beber água todo dia, fazer atividade física, se não tem resultado? Mas aqui eu quero abrir um parênteses, tá?
Porque quando a gente olha apenas para a balança e esse é o nosso único resultado, né? A gente acaba tendo esse foco ali na balança, a gente não percebe os outros resultados que a gente tem. Porque, por exemplo, se você está bebendo água, tendo uma alimentação saudável e praticando atividade física, olha quanto resultado que você não colheu disso aí. Só de você estar fazendo tudo isso já é um resultado, entende? Então, a gente precisa olhar para outros resultados e tirar um pouco esse foco da balança e muitas vezes não se pesar. Porque dependendo da minha reação ao subir da balança, e eu sempre falo para os meus pacientes que a gente desce da balança com uma emoção. A alegria, a frustração, a tristeza, aí depende daquele número. A gente desce com uma emoção e frequentemente essa emoção vai nos levar a um comer emocional. E aí a gente já se sabotou. Sem falar no quantas vezes que nos leva a desistir, né? Vai ser uma possibilidade ali pra gente desistir. Então, se pesar, ela muitas vezes atrapalha o processo e o progresso, né? Porque se eu desistir é porque eu não segui progredindo, né? E aí, muitas vezes a gente até fica nesse movimento de ficar ali justificando, se desculpando do porquê que o meu peso estagnou ou porquê que o meu peso aumentou e a gente não percebe esses outros resultados que a gente tem. E um outro ponto que é importante a gente ter claro é que o peso, ele não diz qual que é a composição corporal, o quanto de gordura, o quanto de massa magra, o quanto de água, no caso, né, tem naquele corpo. Então, se você ir e pedir, sei lá, 1 quilo de carne moída, você sabe que o peso é 1 quilo. Agora, o quanto de gordura, o quanto de proteína, né, o quanto de umidade tem naquele quilo de carne moída, tu não sabe. A mesma coisa é com o nosso corpo. Então, quando a gente olha ali, a gente não sabe isso. E aí, o nosso peso ele vai variar muito, por vários motivos. Fiz atividade física, suei, tive uma perda ali, né, pelo suor, uma perda de água. Já vai dar diferença na minha balança. Tô com o intestino preso, vai dar diferença na minha balança. Então, muda, é altamente variável. Tô na TPM, tô no período menstrual, vai mudar o teu peso. E essas alterações, elas são normais de acontecer. Não tem nada errado com você. Só que no momento que a gente olha para aquele número da balança, a gente entende que a gente fez algo errado. Que a gente deixou de fazer alguma coisa ou que aquilo que a gente está fazendo não está dando em nada. Então, muito cuidado, muita atenção a essa questão da balança. E eu realmente não recomendo que você se pese com muita frequência e dependendo de como você se sente em relação a esse número da balança, em relação a esse resultado ali, não se pese por um tempo. Gi, mas e aí como que eu vou saber se eu tô engordando ou se eu tô emagrecendo? Como que eu vou saber? Perceba no teu corpo. Porque, por exemplo, você precisa se pesar para saber que teve uma alteração de peso no teu corpo. Então, pelas tuas roupas, você consegue perceber isso. Ou ainda, você pode tirar fotos para você ir acompanhando essas mudanças de peso. Você não precisa necessariamente da balança. A gente tem outros métodos e começar a perceber mais o nosso corpo, se conectar com o nosso corpo também vai ser um passo muito importante. Inclusive, é um dos pilares, do meu método com a terapia nutricional, para a gente começar a perceber mais o nosso corpo, a se conectar e perceber suas reais necessidades. Até porque existe uma grande diferença entre fome física, fome do corpo e fome emocional, por exemplo, que é o que a gente comentou ali, né, de comemorar porque emagreceu, de comer porque tá frustrada, porque tá decepcionada. Então, existe uma diferença muito grande e a gente precisa identificar em nós essa diferença e perceber quando é fome física e quando é emocional.
E se você quer conhecer mais da terapia nutricional e do meu método, já se inscreve aqui no meu canal e começa a me seguir nas redes sociais.